Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 5. As ofertas de Davi no templo. Na outra versão fala: a arca é levada para o templo. Deste modo se concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa de Yahvé, o templo do Senhor. E Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado, isto é, todos os objetos de ouro, prata e todos os utensílios sagrados, e depositou-os no tesouro do templo de Deus. A arca é levada para o templo. Versículo 2. Então Salomão congregou os anciãos, as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os príncipes das famílias dos filhos de Israel, para fazer subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Deus. E todos os homens de Israel juntaram-se em comunhão ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Agora estarei lendo o que diz o comentarista da Bíblia King James atualizada. Davi poderia ficar desapontado se soubesse que muitos objetos valiosos que ele tinha consagrado para a casa do Senhor, 1 Crônicas 28, 12, 18, 29, 2 ao 5, foram encaminhados por Salomão aos tesouros do templo. O templo serviria para o único lugar de adoração para todas as 12 tribos. Para todas as 12 tribos. Deuteronômio 12, 14. Que está escrito: porquanto somente no lugar que o Senhor houver escolhido numa das tuas tribos, que deverás oferecer teus holocaustos, e lá que deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Voltando aqui, então o templo serviria como o lugar, o único lugar de adoração para todas as 12 tribos. Foi onde eu li Deuteronômio 12, 14. Portanto, era apropriado que Salomão tivesse representantes de todas as tribos para a cerimônia. O aspecto mais importante dessa celebração foi o transporte da Arca do Pacto, desde a tenda na qual Davi a acomodara até o templo. Salomão programou a dedicação do templo para que ocorresse durante a festa, abre parênteses, provavelmente a festa dos tabernáculos. Esperava-se que todos os homens israelitas estivessem em Jerusalém para essa celebração, agora que um santuário central tinha sido construído. Êxodo 23, 17. Levítico 23, 39 ao 43. Desse modo, uma grande multidão de adoradores tomaria posse do templo desde o início. Voltando aqui na Bíblia King James atualizada, dando continuidade. Então nós lemos o versículo 3, e todos os homens de Israel juntaram-se em comunhão ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Versículo 4. Depois que todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas transportaram a arca. Versículo 5. E a conduziram juntamente com toda a tenda do encontro e seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. Versículo 6. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia congregado a ele perante a arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar.
Vou ler o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. Esse cortejo da arca compreendia apenas uma distância pequena, uma vez que ela foi deslocada de uma parte de Jerusalém para outra. Simultaneamente, um cortejo mais longo transportou todo o tabernáculo da congregação de Gibeão até Jerusalém, onde ele foi integrado à estrutura do templo. A arca foi transportada pelas pessoas apropriadas, os levitas, e da maneira adequada. Passando-se 2 varas pelas argolas laterais da arca e então colocando-as sobre os ombros. Os levitas fizeram correto. Uzá fez errado e morreu. Nós vimos anteriormente. E continuando. Assim, os sacerdotes trouxeram a arca da aliança de Yahvé para o seu lugar, ao Debir, o santuário anterior do templo, a saber, ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Versículo 8. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e as varas utilizadas para o transporte. Versículo 9. Essas varas eram tão longas que as pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas permanecem lá até nossos dias. Veja só. Há mais de um século, a arca havia estado no lugar santíssimo do tabernáculo. Depois disso, ela mudou de local várias vezes, mas ela nunca foi trazida de volta para o seu lugar prescrito no tabernáculo. Agora, finalmente, a arca do pacto, ou arca da aliança, retomou o seu devido lugar no Santo dos Santos. Uma vez que a arca estava no seu devido lugar, ela estava situada de tal maneira que os querubins davam a impressão de estarem guardando a arca com as suas asas. Capítulo 3, versículo 10 ao 13. As varas eram tão compridas para ficarem confinadas no Santo dos Santos, de modo que elas se projetavam para o templo. No tempo, entre parênteses, até este dia, em que o cronista escreveu essas palavras, a arca não mais estava no templo, mas as varas estavam presumivelmente como um símbolo da arca ausente. E continuando o versículo 10. No interior da arca havia exclusivamente as 2 tábuas que Moisés tinha depositado quando estava em Horebe, onde Deus firmou uma aliança com os israelitas depois que abandonaram o Egito. Então, no interior da arca tinha exclusivamente as 2 tábuas que Moisés tinha depositado quando estava no Monte Horebe, onde Deus firmou uma aliança com os israelitas, depois que os israelitas abandonaram o Egito. Veja só,
Por essa época, apenas as 2 tábuas com os mandamentos estavam na arca. Mas no passado ela continha outros 2 objetos: um vaso com maná e a vara de Arão que floresceu miraculosamente. Hebreus 9:4. Então, nessa época, apenas as 2 tábuas, as 2 tábuas com os mandamentos estavam dentro da arca. Mas no passado, ela continha outros 2 objetos, que eram um vaso com maná e a vara de Arão, que floresceu miraculosamente. Hebreus 9:4. Que está escrito: os ritos mosaicos eram imperfeitos. Versículo 4. Eu vou ler a partir do 3. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Versículo 4. Onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Voltando aqui, versículo 11. Deus toma posse do templo. Deus toma posse do templo. Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou a classe de seus grupos. Versículo 12. Os levitas, músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e parentes deles, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Versículo 13. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahvé a uma só voz, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram. Porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória de Deus. De tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Agora eu vou ler o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel, para concluirmos. Deus aprovou que o povo tinha feito e manifestou a sua aprovação revelando sua glória por meio de uma nuvem que encheu a casa de Deus. E veja agora o que diz o comentário da Bíblia King James atualizada. A nuvem de glória, kabut em hebraico, representava material e vividamente a presença da pessoa de Deus. A mesma presença real e pessoal de Deus que havia guiado seu povo, Israel, para fora do Egito e pelo deserto do Sinai, e estava sempre presente acima do tabernáculo. Êxodo 13, 21, 22, 40, 34, 38 em relação a Ageu 2:9, Zacarias 1:16, 2:10, 8:3. E depois vai continuar.
iniciando-se o capítulo 6. Então Salomão tomou a palavra e exclamou: Deus advertiu que habitaria numa nuvem escura. Eu de fato constituí um templo para a tua morada, um lugar de honra para a tua eterna habitação. Mas o capítulo 6 vai ficar para a próxima leitura, permitindo Deus.